Tudo começou no início deste mês, quando um dos líderes históricos da Revolução Cubana, comandante Guillermo García Frias, de 91 anos, participou de um programa da televisão estatal cubana, o Mesa Redonda. Ele contou que o governo estuda várias alternativas para lidar com a escassez de alimentos básicos, como carne, ovo e leite. Uma delas, segundo García Frias, seria introduzir na dieta dos cubanos a carne de avestruz, crocodilo e jutia, um roedor endêmico na ilha. O comandante, que também dirige a Empresa Nacional de Flora e Fauna, disse que a ilha está desenvolvendo 7 fazendas de avestruz, principalmente no leste do país, e que prevê abrir outra na Ilha da Juventude. O avestruz produz mais do que uma vaca. Parece uma mentira, mas uma avestruz bota 60 ovos. Dos 60 ovos que estamos testando, nasceram 40 filhotes. Esses 40 filhotes têm 4 toneladas de carne, 100 quilos cada, enquanto a vaca cria um bezerro que, em um ano, é um novilho e não tem esse peso, essa quantidade de carne, acrescentou. A reação foi imediata. As redes de mídia social cada vez mais acessíveis em Cuba explodiram com memes fazendo brincadeiras e ironias com as sugestões de García Frias. Canções, melodias e até mesmo poemas parodiando as recomendações para a dieta proposta pelo oficial de 91 anos se espalharam como fogo e estão sendo trocadas, com saudações familiares, entre Miami e Havana. Memes substituindo o rosto de García Frias pelo de um avestruz, ou juntando os 3 animais citados pelo veterano militar a alguns dos mais conhecidos slogans e imagens de propaganda revolucionária de Cuba, floresceram nas redes sociais. Por exemplo, o conhecido slogan do governo em todos os bairros, a revolução tirado de uma canção popular pró-governo foi convertido em todos os bairros, um avestruz. Símbolos, personagens e fotos históricas estão sendo manipulados para incluir a ave. É possível ver Fidel Castro pulando de um avestruz, uma analogia à clássica foto dele saindo de um tanque de guerra, ou mesmo o presidente Díaz-Canel cavalgando na indomável ave. A reação dos cubanos reflete a grande insatisfação com os governantes da ilha, que não têm conseguido criar condições para resolver a falta de comida em um país com solo fértil, bom clima e que já foi o maior produtor mundial de açúcar. As declarações de García Frias chegaram num momento em que Cuba passa por uma grave falta de suprimentos e de alimentos, reflexo da crise que abala a Venezuela, que ajudava a ilha desde os anos 2000 com a aliança política entre Fidel Castro e Hugo Chávez. Mas o governo cubano, que já pediu para a população se preparar para o pior, culpa os Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, anunciou na semana passada novas sanções contra a ilha, pela situação. Enquanto os veículos oficiais falam das novas medidas de Trump, são os novos pratos exóticos que podem chegar às mesas dos cubanos que dominam as discussões nas redes sociais e nos sítios de dissidentes. O 14Y Mediu, sítio dissidente dirigido pela blogueira anti-governo Ioane Sánchez, descreveu o estouro de memes e paródias do avestruz como uma arma política contra o poder do governo em Cuba. Sánchez escreveu que o aumento do uso da internet em Cuba, recentemente estendido aos telefones celulares, expôs a vulnerabilidade política de um governo de partido único que, no passado, manteve o monopólio da informação. Outro sítio cubano dissidente, Cyber Cuba, relatou que o avestruz se tornou o animal mais popular no zoológico de Havana. Segundo a correspondente do sítio em Havana, Iliana Hernandes, crianças e adultos não estão perdendo a oportunidade de tirar fotos com a ave. Desde a aparição de García Frias no horário nobre da televisão estatal cubana, no início deste mês, integrantes do governo têm mantido um silêncio pétreo sobre as declarações do comandante. Mas, à medida que aumentam os temores de outro período especial, a grave crise econômica dos anos 90 em Cuba, que se seguiu ao colapso do bloco soviético, líderes cubanos começam a discutir os principais problemas da produção de alimentos. O sítio governamental Cuba Debate referiu-se à atual instabilidade no mercado de produtos de alta demanda, como frango, farinha, óleo de cozinha,
ovos e carne de porco numa reportagem com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que disse ao CIT que as causas dessa situação complexa incluem o aperto do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos. Outro leitor, identificado como Olegário, disse: em que parte do mundo com necessidades alimentares perenes o Estado permite que os produtos alimentícios apodreçam no campo sem vendê-los? Em Cuba. Os leitores sugeriram que pagassem melhores salários e incentivos aos agricultores cubanos, e pediram ao Estado que permitisse mais empresas privadas e investimentos por parte dos cubanos comuns.